Para a gente começar, vamos esquecer um pouco a história do boneco que mente. O que temos aqui é, na verdade, um profundo mistério metafísico. Uma história sobre o que, no fundo, significa ser humano. Então, essa é a grande questão, né? É ela que vai guiar a gente por aqui. E a resposta? A resposta revela uma história que vai muito, mas muito além de um simples conto para crianças. A gente está falando de filosofia, de alquimia e até de teologia. Olha só que interessante. O pulo do gato, para entender o Pinóquio, não é se ele se comportou bem ou mal. Não tem a ver com mentir ou obedecer. Nada disso. A chave é outra. É a ontologia. Ou seja, a gente precisa perguntar não o que ele fez, mas o que ele é. Quem, ou melhor, o que é o Pinóquio? E a resposta é surpreendente. Ele não é um menino desobediente. Pelo menos não ainda. Ele é, na verdade, um homúnculo. Sabe? Uma criação da alquimia, um simulacro de vida. Pensa nele como um projeto em andamento, e não como uma pessoa já pronta. E entender isso, que ele é um projeto, muda tudo. Porque a jornada dele deixa de ser só um monte de aventura maluca uma atrás da outra. Não, aquilo tudo é, na verdade, uma prova alquímica bem estruturada, a chamada grande obra. E o objetivo? Transformar a matéria-prima, a madeira, em algo muito, mas muito mais valioso, uma alma. E como essa transformação acontece? Através de provas. Claro, ele é testado pelos 4 elementos clássicos. Pensa bem, ele é enterrado na terra, ele queima os próprios pés no fogo, ele é engolido pelo monstro no fundo da água e é até enforcado, exposto ao ar. Cada uma dessas provações serve para purificar, para testar essa matéria-prima, sabe, para preparar o terreno para a transformação final. E aqui a coisa fica ainda mais profunda. Usando a filosofia de Aristóteles, a gente consegue encaixar as peças. O Pinóquio, como boneco, ele até tem as almas, digamos, mais básicas. A alma vegetativa, que o liga à madeira, à vida de planta, por assim dizer, e a alma sensitiva, que permite que ele sinta e se mova. Mas falta o principal, falta aquilo que define um ser humano, a alma racional, a alma imortal. Ele é basicamente um corpo que se mexe, mas sem aquela centelha divina. E o mais maluco é que o próprio autor, o Collodi, deixou isso bem claro na primeira versão da história. Pouca gente sabe disso, mas no final original, o Pinóquio era simplesmente enforcado. E, enfim, acabava aí. Sem julgamento, sem céu, sem inferno, nada. Era só o fim do projeto. A madeira parava de se mexer e pronto. O que nos joga direto para outra grande questão, o inferno de Dante. Ok, se ele não tem uma alma imortal para ser julgada, por que exatamente ele estaria imune? A resposta está, acredite se quiser, no código de leis do inferno. A gente precisa tirar da cabeça a ideia de que o inferno de Dante é um lugar de castigo aleatório. Não é. É um sistema de justiça. Uma justiça perfeita, mas reservada para quem fez uma escolha consciente. A própria inscrição no portão do inferno diz isso. A justiça moveu o meu autocriador. E aí que está o ponto-chave de tudo. Para ser condenado, é preciso ter livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa precisa conhecer o que é o bem e ter a liberdade de verdade para escolher ou para rejeitar esse bem. O Pinóquio, ele não tem essa liberdade. Ele é, na prática, um escravo dos seus impulsos. Ele reage. Ele corre atrás de comida, de diversão, mas ele não faz uma escolha moral de verdade. A lógica aqui é implacável. Sem livre-arbítrio, não existe pecado. E sem uma alma imortal, não tem nem prisioneiro para trancá-la para sempre. Então, o Pinóquio está simplesmente fora da jurisdição do inferno. Ele é ontologicamente inelegível. O sistema não se aplica a ele. Certo. Então, se todas aquelas provas e erros não foram suficientes, o que seria capaz de finalmente forjar uma alma a partir de um pedaço de madeira? A grande virada acontece no momento mais escuro de toda a história. É a descida do Pinóquio ao seu próprio inferno particular. Lá, no ventre do monstro marinho, naquela escuridão completa, ele reencontra o Gepeto. E é nesse momento que tudo muda. Pela primeira vez na história inteira, o Pinóquio não age pensando em si mesmo. Ele age por amor. Um amor de sacrifício. Um amor que se doa. Existe um nome para isso.
caritas. É aquele amor que se sacrifica, que coloca o outro acima de si mesmo. Aquele ato, o ato de carregar o pai nas costas para fora daquele lugar terrível, aquilo é o gatilho alquímico. É o fogo que finalmente transmuta o boneco em algo a mais. E essa, no fundo, é a grande revelação da história toda. Ser humano não é um ponto de partida, não é algo que vem de fábrica. É uma conquista. É o resultado de uma escolha. A escolha de amar, a escolha de se sacrificar pelo outro. E quando ele se torna um menino de verdade, ele não ganha só um corpo de carne e osso. Ele ganha o prêmio final, o motivo de todas as provações, uma alma imortal. Ele deixa de ser um projeto. Agora, ele é. Só que esse prêmio vem com um custo terrível. Porque ao ganhar uma alma, ele perde aquela imunidade que tinha antes. Ele ganha o que a gente pode chamar de o terrível privilégio de poder ser julgado. Agora sim ele pode pecar de verdade. Agora sim ele pode, de fato, ser condenado ao inferno. E é essa a questão que fica no final, martelando na nossa cabeça. Por que arriscar uma alma se a imunidade era tão segura? Porque ele aceita a possibilidade do inferno como o preço pela possibilidade do céu. Ele troca a segurança de não ser nada pelo perigo da eternidade. Isso nos deixa pensando nesse risco profundo, nesse risco terrível que é ser humano.